pessoal, salve pessoal, saudações tricolores. Bom dia, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Vocês me desculpem, meus vídeos estarem tão espaçados aqui. Os mais antigos aqui do vídeo sabem que eu tenho problemas de saúde e que tem que ser cuidados, né? E essa semana agora e a próxima é uma semana que eu tenho que ir ao hospital me medicar. Mas a minha saúde não tem andado legal. Nada a ver com o remédio da semana que vem, mas é com o pulmão. Minha doença do pulmão. Isso está me deixando. Eu tenho participado inclusive pouco do Zap do Leiteria, tenho participado pouco de tudo. Ainda estou com um problema externo, que minha cabeça não fica dentro do Fluminense, nem dentro de lugar nenhum, nem dentro do automobilismo, que é uma coisa que eu amo. Então, me desculpem pela pouca aparição, pelos poucos vídeos, mas semana que vem, mesmo antes de ir para o hospital, que é na quinta e sexta-feira, eu pretendo colocar vídeos. Amanhã eu vou colocar o vídeo, hoje à noite de repente eu coloco o vídeo até sobre o jogo contra o Botafogo, que se Deus quiser nós vamos vencer. Mas hoje eu não vou falar do jogo do Botafogo, vou falar do Zubeldia. Ele foi contratado rápido. Você vê como é que eu estou atrasado, né? Agora que eu estou falando do Zubeldia. Mas foi uma surpresa. A contratação do Zubeldia foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa agradável. Porque é coisa nova. A gente vai contratar, se falou do Abel, se falou do... Daqui a pouco contratar o Papai Joel. Não, o Vanderlei Luxemburgo, isso já acabou. As coisas evoluem. Pô. Tem que sempre que evoluir. Quando o Vanderlei Luxemburgo surgiu, que ele veio do Novo Horizontino, é a coisa melhor do mundo, ele foi campeão de tudo que foi lugar. Aí ele foi pro Real Madrid, né, botar aquele terno que ele gostava, luva, sobretudo, e ficar lá assim, né? Ele adora fazer isso, esse gesto. Mas passou a fase dele, passou a fase do Mano Menezes, passou a fase de todos eles. Aí você vai e fica mais do mesmo. O camarada foi seu técnico hoje, aí volta daqui a 3 anos, é a mesma coisa. Volta daqui a 9 anos, é a mesma coisa. Foi assim com o Parreira. O Cuca foi a mesma coisa. O Cuca hoje já não é aquele técnico que deu aquela virada no Fluminense e virou um técnico espetacular, foi campeão da Sul-Americana Libertadores, com o Atlético Mineiro. Agora voltou a ser o Cuca, normal. Não voltou a ser o Cuca. Ele já não tem mais nada de novo. Então a gente pega um técnico agora de 44 anos, explosivo. Aí todo mundo fala um monte de coisa dele. Você vai ver o Rica Perrone falando dele, é horroroso. O cara é uma porcaria, pode jogar no lixo agora, não precisa nem ter vindo. Aí você vê a torcida falando dele, uma parte fala bem, outra parte fala muito mal. Não sei o que está vendo com a minha câmera, rapaz, que ela fica... Ela não tem, agora deu foco legal. Foi uma câmera 4K. E não é chinesa não, viu? É holandesa. Já até patrocinou a Fórmula 1, a Trust. Bom, isso deve ter sido feito na China isso aí. Mas então esses caras morrem. O Zubeldia não, ele foi técnico na Argentina, já rodou o mundo, mesmo sendo jovem, já rodou o mundo inteiro. E ele tem uma coisa que eu achei muito interessante, mas muito interessante, porque a gente tem que copiar. Por exemplo, o futebol tem que copiar os esportes, as coisas boas de outros esportes. Por exemplo, no basquete, já copiou, uma das coisas que foi copiada, né? Que é o scout. Então tem o scout, a assistência. Embora a assistência no futebol não tenha nada a ver com a assistência do basquete. É a coisa mais fake do mundo. A assistência é uma coisa completamente diferente do cara bater no escanteio e o cara cabecear. Fez uma assistência. Fez assistência porra nenhuma. O cara deu um bico para dentro da área para ver se alguém ganha na cabeça e faz o gol. Pô. A assistência é uma coisa bem diferente. A assistência é quando você vê uma pessoa em excepcional condição de fazer um gol, no caso do futebol, e você rola para ele, você limpa todo mundo está pensando numa coisa, você joga no outro. Aí você fez uma assistência, o cara mata a bola.
que é um exemplo bem típico disso, de um escanteio que foi uma assistência. Aquele gol do Fred, que virou o meu amigo Paulo Anderson, inclusive fez uma arte, pediu a um artista para fazer uma arte baseada naquele sem pulo, naquele voleio dele. Aquilo foi um exemplo, porque o Fred se desmarca e pede a bola, e o Deco bate para ele. Aquilo é uma assistência. Ele passou a bola exatamente para o Fred. Foi para o Fred que ele queria passar a bola e foi para onde ele passou e o cara fez o gol. Aquilo é uma assistência. Agora o cara vai e bate um escanteio, aí naquele tumulto sobe 3 zagueiros, 2 atacantes, aí o cara cabeceia a bola, gol. Uma assistência nenhuma. Ele foi um cara que eu desespero. Vou bater ele naquele. O cara só levanta o braço para dizer um braço é no primeiro pau, 2 braços é no segundo pau. Acabou. Não tem mais nada de assistência, porque tem sempre alguém marcado. A assistência normalmente é quando você dá uma bola para quem está desmarcado. O basquete é assim. Quando você passa uma bola para um camarada que está livrão. Mas o futebol copiou isso. Já é um início ótimo. Fazer scout e começar com assistência. Daqui a pouco vai começar a ver bloqueios de defesa, como é no basquete, é o bloco, a cravada para baixo que o pivôzão dá normalmente. E existe no basquete também tem, mas no futebol americano tem uma coisa que eu achei o Zubeldia trazer, eu achei excepcional. Eu não sei porque todos os técnicos de futebol não tem isso. Ele trouxe a comissão técnica dele, acho que são 4 caras, né? São 3 assistentes e um preparador físico. Que é um técnico para defesa, um técnico para ataque. O outro eu não sei o que é. Acho que são 4 caras, ou 3 camaradas. Um dos assistentes treina o ataque, ele fica vendo o posicionamento do ataque. O outro fica vendo o posicionamento da defesa. E o Zubeldia fica vendo tudo, fica gerenciando todos. Eu acho isso sensacional. No futebol americano você tem um técnico para o ataque, um técnico para a defesa, um técnico para jogadas. Porque no futebol americano tem que ser decorado, né? Quando o cara fala lá W2538, o nego já sabe que vai ser aquela bola, o cara vai fingir aqui, vai passar e vai ter um cara abrindo lá na ponta aquele corredor, que é a bola vai nele. E quem canta isso é o armador, o quarterback. Então copiar isso, e o fato dele ter copiado isso, trazer isso, que eu nunca soube de nenhum treinador brasileiro que pensasse em ter um auxiliar para ataque e um auxiliar para defesa. Nunca soube disso. Sempre o cara tem um auxiliar. Acabou. Então isso eu achei muito bom. Esse reflexo. Eu que estou gravando, o reflexo me incomoda, porque eu tenho uma tela para mim, né? Mas eu acho isso muito bom. O fato dele ser novo, cheio de entusiasmo. Você vê na entrevista, na coletiva do cara, foi de um entusiasmo contagiante. Eu acho que isso passa para os jogadores. Como foi quando a chegada do Mano, quando foi a chegada a volta do Fernando Diniz, como foi a chegada do Renato Gaúcho. Então agora tem a chegada do Zubeldia, e eu espero que essa chegada continue com o time casando. Parece que o time ficou aliviado da saída do Renato. Essa é que é a realidade. Mas eles tinham eu achava, inclusive, eu também achava, que eles tinham um entrosamento perfeito no Mundial. Tinham, mas aí é um entrosamento de quem quer vencer um torneio que nunca foi disputado. Por isso que eles voltaram para o Brasil, acabou esse entrosamento. Então, o ambiente estava muito ruim. Estava muito ruim mesmo. A saída do Renato Gaúcho tirou 2 toneladas de peso do vestiário. E a entrevista, a coletiva do Zubeldia ontem, foi uma coisa boa, porque ele já deixou claro 3 volantes, foi assim que eu entendi. 3 volantes, e eu não vi na hora, não, eu vi depois. Botei para ver quando tive tempo. 3 volantes é uma coisa que ele pode vir a usar. Aliás, isso eu cansei de falar. Dependendo do jogo, você pode usar 3 volantes, como nós fizemos, quando nós espelhamos o time do Inter e o time do Al Hilal. A gente espelhou, tudo bem, espelhamos e o negócio foi bom. Al Hilal ou Al Ali? Um desses aí. Nós jogamos aquele time
daquele brasileiro que ganha 18 milhões de euros por mês, por ano, sei lá, que eliminou o Manchester City. Então, eu acho que a gente, naquele jogo, foi bom usar 3 volantes, o time deu 3 zagueiros, foi um time montado para vencer aqueles caras. Concordo, eu acho que ele pode fazer isso, vai jogar com 6 zagueiros e um centroavante e bola aérea pro cara. Tudo bem, porque esse jogo pede isso. Mas ele tem uma tendência natural a usar um meio de criação e um meio de ligação. Isso é um negócio, quer dizer, um meio de criação e um meio atacante. Que é o caso do Lúcio e o caso do Ganso. E deixou a porta aberta, ele chegou a falar de maneira, quem viu nas entrelinhas, ele deixou a porta aberta para o Lescano, que é um jogador parecido com o Lúcio. O Lescano é um meio atacante. Então pode deixar a porta aberta para ele também. Se ele começar a treinar legal, eu acredito numa coisa nova agora. O Ganso está em transição. Deve ter entrado em transição, já está um tempão fora. O Nonato está contundido e já não é o que ele quer. Então eu acho que o reserva do Lúcio agora, hoje, vai ser o Lescano. De repente o Lescano vai entrar no fogo, que é o que a gente quer. Mas é entrar no fogo com o time titular. Não é entrar no fogo com todo o time modificado. Então essa entrevista dele foi boa. E eu acho que hoje ele vai para o jogo com o mesmo time do Renato Gaúcho, só com o Lúcio no lugar dele e com o Cano. Ele foi muito claro que ele deixou isso, ele não deixou nas entrelinhas, ele falou. Ele só não falou falando, né? Foi sem querer querendo. Então ele não quis falar, mas falou que o titular dele é o Cano, pela amizade, por acreditar, por ter uma história no Fluminense, e eu acho que ele está certo. E ele falou bem. A gente tem 3 centroavantes, os 3 centroavantes são completamente diferentes. Para você jogar com um, você tem que jogar de uma maneira, com o outro de outra maneira, e com o terceiro de uma outra maneira. Por um acaso eu também sempre falei isso. São 3 centroavantes que jogam em frente. O Cano é um jogador, é um centroavante plantado lá na frente. Fazer o Cano voltar até a defesa para entregar a bola para o adversário é horrível. Deixa o cara do meio de campo para frente. Ele é um cara que a bola chega nele para ele dar um bico para gol. Ele falou isso ontem. De direita, de esquerda, de cabeça. O Cano dificilmente pula na cabeça com alguém, né? Nos escanteios e nas bolas centradas ele está sempre por trás da zaga. Ele está além do segundo pau. Podem reparar, ele corre por trás além do segundo pau. É um exemplo bem recente disso. A bola na trave que ele chutou contra o foi Bahia? Não sei, a bola que ele chutou na trave. Ele deu um canhão, a bola bateu na trave. Não sei se foi contra... Não estou me lembrando qual foi o time. Não foi contra o Lanús, não. Ou foi? Eu já nem sei. Mas aquela bola é uma bola que você vê, ele vem por trás, o cara cabeceia mal, ele está ali livrão. Foi contra o Bahia. Não sei, foi um jogo que o cara cabeceou mal pra caramba. O cara tirou de cabeça, ele veio e bateu de primeira, a bola bateu na trave. Aquela bola normalmente ele guardava, né, quando estava na fase boa. Esperamos que essa fase boa volte a acontecer. Mas a entrevista do Lúcio foi muito... Eu achei que do Lúcio não, do Zubeldia foi muito legal. Gostei, ele falando que ele é expulso sempre e deu uma risada sarcástica, porque ele vai continuar sendo expulso sempre. E eu estava vendo os lances dele pelo São Paulo, ele é completamente louco. Essa parte eu gosto. É um louco diferente do São Paulo. E eu acho que eu achei uma coisa que eu achei... eu não tive dificuldade, tá? Muita gente estava vendo o chat na hora que estava repetindo, né? No videotape. No videotape não, eu sou um cara antigo, tá vendo? Quando estava vendo de volta o vídeo, ninguém estava entendendo o que o cara fala. O cara fala espanhol mesmo. Ele, 1 ano de São Paulo, não aprendeu acho que ele só aprendeu em português, é filho da puta que pariu. Acho que ele continua falando em espanhol. Mas deu para entender, mas é estranho, porque eu tive um sócio, um grande amigo, durante 10 anos nós fomos sócios numa empresa, e ele é argentino, ele veio para o Brasil para casar, ele veio para cá de férias, e mora no Brasil até hoje. Hoje eu tenho 70, o Javier deve ter
73 por aí. E o Javier, ele veio para o Brasil passar férias. Aí conheceu a mulher dele. Aí veio para o Brasil casar e ficou. Tá, desde os anos 70 aqui no Brasil. Desde o início dos anos 70, há 50 anos no Brasil. E até hoje ele ainda fala enrolado. E ele falou para mim uma coisa interessante. Ele, Cacaíque, ele me chama de Cacaíque. Cacaíque. E eu falei, pô, Javier, tu não aprende a falar chuva, porra? Ele fala juva. Juva. Não é juva, assim. Ele, sabe o que é, Cacaíque? As palavras que são parecidas, eu não consigo mudar. E as palavras que são diferentes, eu consigo aprender. E quando eu chego agora para visitar meus parentes em Buenos Aires, isso ele me falou tem uns 15 anos. Todo mundo fica rindo de mim, porque eu já não consigo falar nem como um argentino, nem como um brasileiro. Eu tenho o meu modo próprio de falar. E esse camarada, não, o Zubeldia falou espanhol, ponto. Quem entender, entendeu. Por suposto, muitos não entenderam. Mas deu para entender tudo que ele falou. Eu espero que ele tenha um sucesso danado. Ele vai ter um tradutor, né? Um não. Ele tem 2 tradutores, principalmente o Cano, que já está aqui há muito tempo, o Canóbio, que já está aqui há muito tempo, e os outros 2 que já estão aqui, o Freitas e o Serna, que também já estão aqui há bastante tempo, e já tem anos, né? E o Fuentes já consegue entender o português numa boa, já conseguem passar para o pessoal do Brasil o que ele está falando. Eu acho que isso é legal. Falou, gente, vamos torcer. Eu acho que hoje o Fluminense vai quebrar essa maldita escrita, que não é comum. A gente podia devolver essas 8 derrotas seguidas com 8-0. Porque também levar goleada é Botafogo, né? Eu me lembro de 2 de 7. Uma com o Mário Tilico jogando, e a outra há pouco tempo atrás, foi 7. Hoje podia ser uma coisa diferente, 8. Para devolver as 8 derrotas num jogo só, 8-0. Ia ser ótimo. Falou? E conforme for, eu volto hoje à noite. Não, hoje eu vou gravar hoje à noite para colocar às 5 horas da manhã. Amanhã, para ter um espaçamento desse vídeo agora, para vocês poderem me criticar. E para vocês poderem se inscrever. É uma boa, se inscrever, dá uma força ao canal. Falou? Bom domingo, saudações tricolores, e que quando eu gravar o vídeo depois do jogo de hoje, nós estejamos todos alegres.